Muitas vezes, as pessoas apenas reconhecem sua importância quando estão submersos no vazio que anteriormente desprezavam. Elas imaginavam que encontrar alguém para ocupar seu lugar seria algo fácil, não é mesmo? Acreditavam que poderiam partir, abandoná-lo como se fosse um acessório ultrapassado de smartphone e escolher algo mais chamativo. Confiavam que você simplesmente sumiria, enquanto elas prosseguiam de mãos entrelaçadas com uma nova pessoa. Mas eis a realidade. Meu caro, você jamais foi intercambiável. Era especial disfarçado de ordinário, e agora não festejam sua partida, estão sendo asfixiados por ela. Visualize isto: você representava uma espécie vegetal rara, numa mata repleta de plantas invasoras. Firme, silencioso, resistente, proporcionava sombra, alimentos, tranquilidade em meio à turbulência. Porém, eles não perceberam sua importância. Estavam excessivamente ocupados, perseguindo luzes artificiais num universo de beleza genuína. Abandonaram a mata imaginando que descobririam algo superior, mas agora, com o sol ardente e árvores artificiais sem frutos verdadeiros, compreendem que aquela espécie que abandonaram era o refúgio. É exatamente isso que ocorre quando confundem estabilidade com monotonia. Eles se esquecem de que o amor autêntico não faz alarde. Ele manifesta-se diariamente com serenidade. Esquecem que fidelidade é escassa, tão escassa que quando a desperdiçam, olham retrospectivamente e desejam ter apreciado o que possuíam. Mas ao contrário disso, fugiram e agora permanecem ali contemplando o trajeto que incendiaram, questionando-se se ainda há uma rota de retorno. Vamos desmantelar essa falsidade. De uma vez por todas, você jamais foi simples de substituir. Eles apenas não possuíam profundidade suficiente para reconhecer sua importância. Você esteve presente, foi leal, ofereceu algo sólido num universo repleto de superficialidade e aparências. A realidade é que eles não fizeram uma melhoria, fizeram um retrocesso com brilho enganoso. A existência ensina: você não necessita clamar para ser recordado, não necessita perseguir para ser valorizado. Apenas necessita ser tão inabalável em sua essência que, quando alguém partir, sentirá sua ausência como se a gravitação tivesse desaparecido do universo deles. Eles publicam sorrisos, mas por trás dos filtros estão machucados, estão rememorando, estão arrependidos. Seu silêncio ressoa mais alto que toda a agitação deles. E o que o estoicismo nos instrui? Marco Aurélio declarou: a melhor retribuição é não ser como seu adversário. Você não necessita retaliar, não necessita se justificar. Sua evolução será a resposta, sua disciplina será o lembrete. Enquanto eles se perdem em águas superficiais, você se torna o oceano. Deixe que divulguem, que brinquem com a ilusão da felicidade. Lá no íntimo eles conhecem a verdade. Não perderam qualquer pessoa, perderam a pessoa. Nunca vão confessar publicamente, mas o arrependimento está os consumindo internamente. E agora você se ergue, evolui, aprimora a mente, protege o coração e vive sua verdade mais intensamente que nunca, porém em silêncio. Você não persegue, constrói. Não olha para trás. Você se torna tão poderoso que nem o reconheceriam se o vissem novamente. Este é seu momento, e se está preparado para reivindicá-lo, digite nos comentários: eu não sou substituível. Deixe o mundo saber, mostre para eles e naturalmente já deixa o like. Se inscreve no canal e permanece comigo, porque isso é apenas o início. Número 1, a ilusão da substituição fácil. A tragédia de perder algo valioso é só perceber que era precioso depois de descartar. Vamos remover esse curativo agora. Eles realmente pensaram que substituir você seria moleza, acharam que seria como trocar vestimentas, sair de uma peça e vestir outra.
Pensaram que você era só uma diversão, uma boa companhia, um momento que poderiam repetir com a próxima pessoa que oferecesse atenção. Mas estavam tão equivocados. O que não perceberam, o que nem conseguiam compreender com uma mente superficial, é que você não era um capítulo, era a reviravolta de toda a narrativa. Imagine entregar uma moeda de ouro a alguém e ver essa pessoa descartá-la achando que era latão. Foi exatamente isso que aconteceu. Você ofereceu tempo, energia, lealdade, presença, profundidade, deu algo que a maioria nem sabe definir, muito menos retribuir. E em vez de valorizar isso, eles correram atrás de novidade, confundindo barulho com valor. O mundo, depois de você, parecia animado, mas era vazio. Brilho falso não perdura, e agora estão sentindo o vazio, a falta, a ausência. Mas vamos mais fundo, porque eles achavam que te substituir seria tão fácil, porque carregavam essa arrogância sutil, esse desprezo disfarçado, essa certeza de que você sempre estaria ali disponível. Viviam numa ilusão, uma ilusão criada por curtidas, atenção nas redes sociais e bajulações de ego. Acreditavam que tinham opções, que você era um entre muitos, mas a verdade você era um em 1 milhão. Agora, olhando ao redor, veem que todos usam máscaras, só você foi autêntico. E aí, o arrependimento começa a invadir devagar, como água infiltrando rachaduras na parede. No início é silencioso, mas com o tempo tudo se inunda. O estoicismo ensina: não persiga o que está fora do seu controle. Não é que temos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos muito, disse Sêneca, e que desperdício maior existe do que derramar sua alma em alguém que achou que era água de torneira. Mas a lição não está na perda, está na sua volta. Está no silêncio, está em como você se comporta agora em paz, intocável, indisponível. Alguns podem se perguntar, por que parecem tão frios agora? Como se nem ligassem quando foram embora. Isso é o medo falando, é o trauma sussurrando. Talvez eu nunca tenha sido especial, talvez tenham mesmo seguido em frente sem pensar. Mas ouça com atenção, isso não é verdade, é dor ecoando. Porque ninguém esquece quem os fez se sentir seguros, ninguém esquece quem apareceu quando ninguém mais apareceu. Eles lembram de você toda vez que alguém novo decepciona, toda vez que a conversa soa forçada, toda vez que o riso vem sem alegria. Você não é só lembrança, é o padrão agora. Que você se foi, nada se compara. A dificuldade não é deixar quem não viu seu valor, o desafio é ficar em silêncio enquanto eles percebem isso sozinhos. Mas acredite, perceberão. Talvez não hoje, nem semana que vem, mas um dia vão acordar com aquele vazio familiar e saberão: era você. É aqui que você cresce. É aqui que para de explicar, parar de correr, parar de esperar. Você não nasceu para implorar por reconhecimento, você foi feito para ser a própria prova dele. Andar como se seu valor não fosse dúvida, mas certeza. E quando perceberem o que perderam, isso é entre eles e o silêncio. Escreva nos comentários agora e mostre onde você está. Eu nunca fui fácil de substituir. Prove isso para eles. Mostre para si, diga ao mundo e continue comigo, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos ainda mais. Número 2. O prazer imediato, a ilusão do rebote. Ninguém valoriza o calor de um fogo real até se queimar perseguindo faíscas. Eles achavam que tinham tudo sob controle sair da sua vida, inflar o ego e cair direto nos braços de outro alguém. Uma substituição rápida, uma distração nova, um rosto recente para justificar a decisão. E por um tempo funcionou assim, funcionou. Eles sorriram mais alto, postaram com frequência, se cercaram de quem não conhece o verdadeiro eu deles, de quem não questionaria os padrões. Por um curto período, o rebote parecia um refúgio, mas era ilusão.
O prazer do rebote é um truque raso de um ego desesperado. Não é cura, é fuga. Não é conexão, é mecanismo de defesa. Quando alguém tenta te substituir sem entender, o que você ofereceu está apenas colocando uma máscara em cima da ferida. E quanto mais finge que não dói, mais profundo é o corte. O estoicismo nos ensina a não cair em aparências. Assim como a natureza contorna qualquer barreira, o sábio transforma obstáculos em combustível. O que eles chamaram de seguir em frente era apenas fuga disfarçada. Vamos falar do que acontece após sua partida. No começo, sentem-se livres, confundem impulso com força, acreditam que se desvincular é se libertar. Enquanto você reconstrói em silêncio, eles fazem barulho fingindo, cercam-se de distrações para abafar a verdade. Mas o silêncio sempre alcança, ninguém escapa do arrependimento, especialmente quando ele habita o espelho. Imagine, eles pulam num bote salva-vidas que parece firme à primeira vista. É enfeitado, flutua, empolga, mas com o tempo percebem que a água entra devagar. As conversas são rasas, o riso é forçado, a intimidade é moeda de troca. Eles anseiam por profundidade, mas a conexão nova não entrega o que você dava. Por quê? Porque profundidade não se finge. Conexão emocional não é botão de copiar e colar. Agora estão presos num ciclo de comparação. E é aí que começa o tormento. Cada piada lembra a sua, cada silêncio faz falta da paz que você trazia. Cada gesto é medido pela memória do que você entregava com naturalidade. E o pior, não há como fugir. Você não era só uma pessoa, era uma presença, a energia que não gritava por atenção, mas dominava o ambiente com consistência e cuidado. Essa ilusão do rebote em que estão presos é como comer doce quando se precisa de alimento. Doce no começo, fácil de engolir, mas no fim deixa vazio. Eles tentaram preencher o espaço que você deixou com açúcar e agora estão famintos por algo real. E quando essa percepção chega, não é barulhenta, é sutil. Chega no silêncio, quando a festa acaba, quando os DMs param. É nesse instante que o arrependimento senta ao lado deles e sussurra: você teve algo verdadeiro e deixou escapar. Mas é aqui que você precisa manter a firmeza. Não caia na armadilha de reagir ao vê-los com outra pessoa. Não morda a isca quando tentarem esfregar superação na sua cara. Você não está competindo, você está em outro caminho. E o que está construindo não pode ser copiado, nem substituído, nem acelerado. Você já não está mais emocionalmente disponível para dúvidas. E talvez você pense: mas por que parece que eles estão bem enquanto eu me reconstruo em silêncio? Porque a cura é silenciosa. O crescimento não faz barulho. Ninguém vê as raízes crescendo, mas é ali que a força nasce. Eles fazem show, você está virando o show. Os estoicos nos lembram de manter o foco no que podemos controlar nossas reações, valores e próximos passos. Não deixe a ilusão deles abalar sua base. Use isso como combustível. Lembre-se de até onde você já chegou e de como você não precisa de alguém que buscava atenção mais do que conexão. Diga ao mundo que está cansado de viver na ilusão. Comente estas palavras e deixe ecoar: eu não sou alguém que se substitui. Fale com convicção. Prove a si mesmo que a máscara deles não te afeta. Você está focado na própria obra-prima. Fique comigo porque estamos só começando. O que vem agora é a parte que eles nunca imaginaram. O silêncio se tornando força. Número 3. O eco da sua ausência. Silêncio nem sempre quer dizer que nada está ocorrendo. Às vezes, ele é o som mais estrondoso que alguém pode escutar. Existe algo de assombroso na ausência, meus caros. No início, eles riem, respiram aliviados, se convencem de que você foi só uma etapa, uma rotina da qual se libertaram, um conforto que já não
Era necessário. Acreditam que quando você se for, vão se sentir leves, soltos, livres, mas se esquecem de que a sua presença não era apenas física, era espiritual. E quando algo tão intenso parte da vida de alguém, ele não parte calado, ele ecoa. No início, o vazio parece espaço. Depois passa a aparecer peso. Eles achavam que seria simples te substituir, porque jamais tentaram compreender o que você, de fato, oferecia. Focaram no que podiam ver suas mensagens, seu tempo, seus atos, mas ignoraram o que podiam sentir sua paz em meio ao caos, sua lealdade constante num mundo inconstante, sua forma de entender sem precisar que explicassem. Agora que tudo isso se foi, não existe aplicativo que substitua, não há correção rápida ou distração chamativa que preencha o que antes você sustentava. Imagine entrar num lugar que cheirava o seu perfume favorito e agora só exala a ausência. É isso que eles sentem agora. Repetem sua rotina, mesmos locais, mesmas pessoas, mas tudo parece mudado, sem brilho. Esse é o eco da sua ausência. Ele surge quando a música para e as multidões somem. Ele aparece quando acordam sozinhos e rolam por lembranças que juraram ter apagado. Está no silêncio entre os novos diálogos, aquelas pequenas pausas estranhas que você preenchia com naturalidade. E não se engane, eles não vão admitir isso, não vão bancar os frios, manter a farsa, sorrir para as redes, postar legendas de sucesso. Mas lá no fundo, lutam com uma realidade que não haviam previsto. Você não foi só alguém que perderam, foi algo que os ancorava. Eis o que o estoicismo ensina: o que não é seu, para controlar. Deixe ir. O que é seu, domine. Seu silêncio é sua força agora. Você parou de explicar, parou de corrigir os enganos deles, parou de se tornar acessível. Você criou distância não por rancor, mas por firmeza. E nesse afastamento, eles começaram a sentir algo que não esperavam: arrependimento. Não pelo que fizeram, mas por quem deixaram ir. Porque o arrependimento nem sempre vem com pedido de desculpas. Às vezes ele surge nas reflexões noturnas, na repetição das antigas brigas, percebendo que você tinha razão, nas releituras das mensagens, buscando o aconchego que antes ignoravam. E o pior de tudo é que não podem falar com você sobre isso, porque agora o seu silêncio fala mais alto que qualquer mensagem que poderiam enviar. Alguns de vocês podem se perguntar: será que eles ligam? Ah, sim, eles se importam, pode acreditar. É que o orgulho é uma prisão e eles estão presos nela. Estão se afogando em pensamentos que não conseguem dizer em voz alta, e você virou o pensamento que não conseguem evitar. Existe um motivo para tantas pessoas desabarem quando o silêncio finalmente toma conta. Porque o silêncio não significa apenas que você se foi, significa que eles estão a sós com eles mesmos. E quando enfim sentam-se na calma, percebem e quão barulhenta a mente se torna sem a sua presença para acalmá-la. É aí que a culpa aparece, a vergonha, a consciência de que talvez, só talvez, tenham perdido alguém que jamais deveriam ter perdido. Mas isso não é mais seu peso para carregar. Essa não é mais sua ferida para suportar ou o silêncio deles para resolver. Você fez sua parte, esteve presente, entregou, manteve-se firme e agora seguiu adiante, não para que sintam sua falta, mas para finalmente encontrar sua paz. E ao fazer isso, você se tornou inesquecível. Então, se estiver com vontade de mandar mensagem, não mande. Se estiver em dúvida se sentem algo, saiba disso, eles sentem tudo. O eco da sua ausência está abalando o mundo deles. Deixe assim. Comente abaixo: meu silêncio já diz tudo. Diga por você. Diga por todas as vezes em que escondeu sua verdade. Diga para que o mundo saiba que você não está mais implorando para ser visto. Você está se tornando a pessoa que eles jamais esquecerão. E fica comigo, porque a seguir vamos falar sobre o que acontece quando você para de esperar pelo arrependimento deles e começa a construir a versão de si que eles nunca mais merecerão.
Número 4. A identidade que você criou no silêncio. Eles acharam que você tinha sumido? Não, meu caro. Você estava ocupado virando alguém que eles nunca mais conseguirão alcançar. Vamos deixar algo claro agora. O silêncio não é fraqueza. Não é derrota, não é desistência, recuo ou fuga. O silêncio é estratégia, é transformação em progresso. Enquanto eles estavam lá desfilando com outra pessoa, tentando convencer o mundo de que te superaram, você fazia algo infinitamente mais poderoso, você se aperfeiçoava. Claro que eles não viram como poderiam, estavam ocupados demais observando sua ausência, sem notar que por trás da cortina do seu silêncio, uma tempestade se formava. Uma tempestade de força, foco, clareza. Enquanto eles riam, postavam e enchiam os dias com validações rasas, você estava nas sombras ficando mais afiado, mais centrado, mais forte. Eles acharam que você estava travado, mas você não estava. Travado estava sereno, e isso faz toda a diferença. Pense num vulcão por fora, parece calmo, nada acontece, nenhuma movimentação, só mais uma montanha, certo? Mas por dentro, a pressão aumenta, o fogo se forma, e quando entra em erupção, nada no caminho permanece igual. É isso que você se tornou. Você saiu de alguém emocionalmente disponível para alguém emocionalmente evoluído. De alguém que entregava energia para alguém que agora a protege como um cofre. E aqui está a parte mais linda, eles nunca viram isso chegando. Eles apostavam na sua antiga versão, aquela que se dobrava, que implorava, que esperava. A versão que explicava, que perdoava rápido demais, que ficava tempo demais. Pensavam que você estava preso nessa identidade, mas o que eles não sabiam era que o silêncio que pareceram ignorar era justamente o momento em que você reconstruía tudo. É isso que o estoicismo nos ensina. Quem é corajoso é livre, dizia Sêneca. E o silêncio, quando praticado com propósito, é um ato de coragem. Porque é difícil não se explicar, é difícil não buscar um encerramento, é difícil sentar-se no desconforto de ser mal interpretado e, mesmo assim, escolher a disciplina no lugar do drama. Mas você fez isso, escolheu o caminho de menos atenção e maior transformação. E agora, se te vissem hoje, nem o reconheceriam. Porque aquela versão que deixaram para trás era só a lagarta, a versão que anda pelo mundo, agora é a borboleta com asas de aço. Eles saíram por aí procurando outra pessoa, achando que você era parado, previsível, substituível. Mas agora enxergam sua ascensão, agora sentem a mudança. E sabe o que os corrói por dentro? O fato de que nem sequer presenciaram o processo, não fizeram parte da sua elevação. Só conheceram o seu eu antigo. Agora estão presos recordando alguém que já não existe, enquanto você vive uma realidade que eles não conseguem mais acessar. E isso dói, dói muito. Porque quando alguém vai embora, achando que pode encontrar algo melhor, a realização mais dolorosa não é só perceber que você melhorou, é perceber que você evoluiu para um lugar onde eles não podem mais alcançar. Você já não atende a porta que eles bateram com raiva. Você não está mais parado no ponto onde te deixaram. Transformou seu silêncio em poder, seu afastamento virou propósito, sua dor virou identidade. Alguns podem perguntar, mas e se eles voltarem? Escute com atenção, eles não voltam pelos motivos certos. Voltam pela lembrança, pela versão de você que tolerava, que explicava, que dava demais. Mas essa versão acabou. Você não regride por pessoas que só amavam as partes suas, que não ameaçavam o controle delas. Você permanece onde está, evoluído, focado e fora do alcance de manipulações. Agora a história virou. Agora é você quem está fora do alcance. Agora é você quem parece inalcançável, não porque finge, mas porque construiu uma nova versão de si inabalável. E isso é algo com o qual nenhuma reconexão, nenhum relacionamento rebote, nenhuma falsa confiança consegue competir.
Você nunca foi substituível, apenas foi mal compreendido por um tempo. Escreva nos comentários para que isso se fixe profundamente. Eu evoluí em silêncio. Diga como um símbolo de honra. Diga por todas as noites em que escolheu crescer em vez de se vingar. Diga para que eles sintam a distância, para que saibam que a pessoa, aqueles que decidiram se afastar, já não estão mais em estado de inércia. Permaneça ao meu lado, pois o que apresentarei a seguir revela como o sofrimento se converte em força interior e como a tendência à comparação se transforma na nova armadilha para eles. A prisão da comparação. Quinta armadilha é a da comparação, da qual não conseguem se libertar. Só percebemos a ausência de alguém quando conhecemos outra pessoa que evidencia aquilo que jamais teremos novamente. É neste momento que a situação se torna verdadeiramente concreta. Inicialmente, estavam convictos de que tomaram a decisão adequada. Partiram cheios de segurança, talvez até com arrogância. Imaginavam que haviam melhorado sua condição de vida. Acreditavam poder substituir a conexão genuína que você proporcionava por mera conveniência, trocar a fidelidade que você demonstrava por atenção superficial e a profundidade que você trazia por satisfações momentâneas. Agora, encontram-se presos numa armadilha, a armadilha da comparação. Começa sutilmente uma conversa que não flui naturalmente, uma risada que soa incompleta, um momento de silêncio que gera desconforto em vez de tranquilidade. Então, recordam-se de você, não apenas da sua aparência ou das lembranças compartilhadas, mas da sua essência, sua tolerância, sua serenidade. Repentinamente, o que parecia um ganho começa a revelar-se como um péssimo negócio. Eis a realidade: não perderam apenas você. Perderam também a versão deles mesmos que existia na sua presença, aquela mais tranquila, compreendida, respeitada. Agora, neste novo relacionamento, tentam recriar aquela sensação, mas fracassam e continuarão fracassando. Por quê? Porque você não era simplesmente um papel que podem redistribuir. Você representava uma experiência, uma sintonia rara, uma conexão impossível de ser replicada, apenas revivida na memória. Estão percebendo isso agora e acredite, não é uma descoberta agradável, é como um choque de realidade inesperado. Aquela pessoa que imaginavam poder colocar no seu lugar estão observando as imperfeições, a artificialidade dos gestos, a desconexão energética. Em vez de viverem o presente, são assombrados pelo passado. Você permanece presente mesmo na sua ausência física. Este é o custo de abandonar algo autêntico, carregasse esse fardo perpetuamente. É quando o desconforto evolui para a obsessão. Começam a estabelecer paralelos em tudo, como você escutava atentamente, como percebia seus problemas, sem necessidade de verbalização, como surgia nos momentos difíceis, não apenas nos convenientes. E o novo vínculo não consegue equiparar-se. Percebem isso progressivamente, as brincadeiras não funcionam, a atmosfera não se ajusta, o sentimento não é recíproco, tornou-se mecânico. Esperavam sentir-se revigorados, mas sentem-se apenas conscientes, conscientes do que sacrificaram e do que jamais recuperarão. Não imagine por um instante que admitirão isso. O orgulho ainda ressoa, o ego ainda mantém sua fachada, mas internamente estão desmoronando. Nada atormenta mais a mente humana que reconhecer ter possuído algo valioso e tê-lo destruído não por conflito, não por acaso, mas por não valorizar o tesouro que tinha em mãos. É isto que a filosofia estoica nos ensina, não são as circunstâncias que nos perturbam, mas nossa interpretação delas. Naquele período, a percepção deles sobre você estava ofuscada pelo ego, pelo senso de merecimento, pela ilusão. Acreditavam poder encontrar algo superior, mas agora essa visão transformou-se.
O que os atormenta não é você, mas a lembrança de você, porque essa recordação não lhes permite descansar. O pior de tudo, sabem que não podem retornar. Mesmo que tentassem, reconhecem que aquela versão sua que os aguardava não existe mais. Você transformou-se, desenvolveu-se, elevou-se, não está mais emocionalmente disponível para suas incertezas. Essa consciência é o grilhão preso aos seus tornozelos. Alguns de vocês podem sentir-se tentados a enviar uma mensagem, lembrá-los do que desperdiçaram. Mas por que perseguir alguém que já está sendo atormentado pela sua ausência? Permita que eles carreguem esse peso. Deixe que tentem reconstruir o que não conseguem mais recuperar. Deixe que experimentem essa dor cada vez que alguém novo falha na tentativa de substituí-lo. Pois aqui está o que precisa compreender: você não é apenas uma lembrança, é um reflexo. E cada vez que olham para outra pessoa, são forçados a encarar aquilo que nunca mais encontrarão. Comente aqui se isso ressoou profundamente em você. Eles não conseguem substituir o que é autêntico. Afirme isso com convicção. Demonstre para si mesmo que conhece seu valor, que agora enxerga o que eles nunca perceberam. O arrependimento silencioso. Permaneça comigo, pois o próximo estágio é quando o silêncio deles começa a rachar e o orgulho começa a desmoronar. O arrependimento permanece mudo até consumir completamente a pessoa. Os gritos mais intensos permanecem sepultados no silêncio. No princípio, tudo é quietude, sem mensagens, sem chamadas, sem sinais de vida. Parece até que não se importam, como se estivessem vivendo alegremente enquanto você permaneceu na escuridão. Mas não se iluda, esse silêncio não representa paz, representa pressão. E a pressão acumulasse por trás da máscara do estou bem. O arrependimento raramente manifesta-se como esperamos. Não surge com pedidos de desculpas ou gestos grandiosos. Às vezes, senta-se ao lado deles durante a noite, acompanha-os de um aposento a outro, emerge no meio de risadas que perdem o brilho. É assim que o arrependimento atua, silencioso, mas implacável, como tempestade marítima. A superfície aparenta não mudar, mas a corrente está se alterando nas profundezas. Deslizam pelo celular, talvez para publicar algo, talvez para esquecer, mas seus dedos param. O desejo de fazer contato está presente, mas o orgulho tranca a porta antes da mensagem ser enviada. Então reprimem o impulso e fingem que passou, mas arrependimento não se digere e fermenta. Visualizam fotos da nova vida, de novas pessoas, de novos lugares, mas nada provoca a mesma sensação. Nada se compara ao que tinham com você. Você não era apenas mais uma pessoa, era refúgio. E quando se perde a paz, o mundo transforma-se. Em ruído, desconexão, ansiedade, você proporcionava equilíbrio, agora eles perseguem o caos disfarçado de distração. Este é o cerne da questão: não se arrependem de perder você da maneira cinematográfica. Não é dramático nem explosivo, é gradual. É despertar sentindo que algo está ausente, mas sem identificar o que. É conhecer pessoas novas e sair mais vazio do que chegou. É desejar ser abraçado como antes, mas perceber que ninguém consegue alcançar aquele ponto específico dentro deles. Com o passar dos dias, seu silêncio amplifica-se. Começa a plantar dúvidas na mente deles. Por que você não fez contato? Estará com outra pessoa? Ainda se importa comigo? Nunca verbalizarão isso, mas internamente estão desmoronando. O orgulho impede que admitam, mas o estoicismo não ensina a esperar por encerramento, ensina a ser o próprio desfecho. Sêneca afirmou: quem é corajoso é livre. E você demonstrou coragem ao partir, ao manter-se em silêncio, ao preservar sua dignidade quando poderia ter implorado. Escolheu o caminho elevado, enquanto eles escorregam pelo caminho que escolheram.
Talvez questione se arrependem-se tanto. Por que permanecem calados? Simples, o arrependimento ressoa mais intensamente nas pessoas frágeis demais para admiti-lo. O silêncio deles representa a vergonha, a fuga é confissão. Não o enfrentam, não. Porque você os magoou, mas porque magoaram a si mesmos ao perdê-lo. A verdade é que esperavam que você os procurasse, que eventualmente cederia, que apareceria com alguma justificativa. Mas quanto mais você permaneceu em silêncio, mais perceberam que você não estava jogando, já havia se retirado da arena. E essa constatação, essa sim, doeu profundamente. Agora contemplam o vazio que você deixou, e ele não diminui, cresce. Porque enquanto permaneceram presos no mesmo arrependimento, você estava se recuperando. Enquanto sepultavam a culpa no silêncio, você emergia com clareza. Enquanto fingiam não sentir sua falta, você tornava-se inesquecível. Esta é a verdadeira consequência de perder alguém com autoestima, não se recupera. Não porque você os odeia, mas porque superou a versão de si que necessitava ser escolhida por alguém indeciso. Se algum dia questionar-se se eles se arrependem, saiba disso sim. Arrependem-se, mas o orgulho deles suplanta o pedido de desculpas. E tudo bem, porque seu silêncio já comunica por você. E acredite, está reverberando em cada recanto da consciência deles. Comente aqui se já experimentou essa transformação. Meu silêncio é poder, repita isso para si mesmo. Diga para honrar seu crescimento. Diga porque a tempestade dentro deles é real, mas você encontrou serenidade no silêncio. Quando o orgulho aprisiona, acompanhe-me, pois agora examinaremos o que acontece quando o orgulho tornar-se prisão e seu desapego transformar-se em liberdade. Desejam fazer contato, mas o orgulho os acorrenta. Não que não sintam a perda, é que o orgulho recusasse a curvar-se perante a verdade. Agora, o silêncio não é apenas perceptível, pesa. Paira no ar entre vocês como palavras não proferidas. Capítulos inconclusos, mensagens quase enviadas. Observam seu nome, digitam, apagam, digitam novamente. Coração acelerado, mãos suadas, mente agitada. E nada, apenas silêncio. Não porque não sentem sua falta, sentem. Não porque não se importam, importam-se mais do que admitirão. Mas porque estão aprisionados numa prisão construída pelo próprio ego. E o orgulho é o vigilante que impede a saída. Desejam comunicar-se, saber como você está, admitir que erraram, que não estão tão bem quanto aparentam. Mas também querem manter o controle, preservar a imagem, sustentar a narrativa que criaram para si mesmos, que afastar-se foi a melhor escolha, que poderiam substituí-lo, que não precisavam de você. Fazer contato agora seria reconhecer o erro, e o orgulho prefere sofrer silenciosamente a render-se à verdade. Mas internamente, essa verdade ferve, corrói. Você não representa apenas uma lembrança, é presença constante na mente deles. Um fantasma de conforto e profundidade num mundo que agora parece superficial e ruidoso. E sempre que consideram procurá-lo, o medo intervém. E se você não responder? E se já seguiu em frente? E se agora for mais forte? E você é o que mais os amedronta. Você evoluiu, transformou-se, e aquela versão anterior que aguardava ansiosamente uma resposta, simplesmente deixou de existir. A pessoa que tentava solucionar tudo, que enviava mensagens de acompanhamento e até inventava justificativas pelo comportamento alheio, agora pertence ao passado. Hoje, você opta pelo silêncio, não por vingança, mas por sabedoria. Isso representa domínio emocional, é o que o estoicismo ensina a não reagir com emoção, mas com princípios. Você distanciou-se não por insegurança, mas porque compreendeu que existe poder em permitir que o outro enfrente o desconforto que provocou. Agora, quem o perdeu vive o conflito entre o desejo do coração e o orgulho que impede a rendição.
A cada novo dia, o orgulho cobra um preço maior do que se imagina, rouba a tranquilidade, nega um encerramento verdadeiro e os distancia da única pessoa que os enxergou integralmente e optou por permanecer. O que resta? Uma existência fabricada nas redes sociais, uma máscara, um papel que já avançou demasiadamente para ser abandonado. Consideram enviar um olá, um sinto sua falta, um como você está, mas sempre recuam, pois isso exigiria coragem para confrontar a realidade. Talvez você não esteja mais esperando. Talvez já tenha encerrado definitivamente. Talvez seu silêncio não represente uma estratégia, mas um novo modo de viver. E isso constitui o ato mais poderoso que poderia ter realizado. Não precisou puni-los, não bloqueou para provocar reação, simplesmente escolheu o silêncio e prosseguiu. Desenvolveu-se silenciosamente. E isso inverteu a dinâmica, porque o silêncio proveniente de quem um dia entregou tudo não significa... Ausência significa absolutamente tudo. Eles tentam sondar o terreno, uma curtida, uma visualização, uma reação discreta. Estão buscando atenção sem se expor ao risco. Mas você já não participa mais desses jogos superou-os. Vive agora em paz autêntica, aquela que deriva da consciência de que não se rebaixou, não perseguiu, não implorou por alguém que não compreendia o que estava perdendo. Agora, o orgulho deles constitui sua própria punição. Mantém-nos afastados, impede a recuperação e os separa daquilo que mais sentem falta você. Portanto, não se engane com o silêncio deles, não representa força, representa prisão. Desejam romper esse silêncio, mas desconhecem como. E você já se libertou. Registre nos comentários e reconheça. O orgulho os manteve em silêncio. Meu crescimento me manteve distante. Proclame isso como um brado de libertação. Afirme para que todos saibam que você não está mais disponível para a confusão disfarçada de amor. O momento de verdade permaneça comigo, pois o que apresentarei agora é o aspecto que jamais imaginaram, o momento em que você abandona tudo definitivamente, quando finalmente compreendem que já é demasiadamente tarde. Permita que se afoguem no arrependimento enquanto você elevase silenciosamente. Não precisa cobrar, apenas não os resgate quando forem envolvidos pelo peso das próprias decisões. Este é o momento que nunca anteciparam, quando você cessa de olhar para trás, quando o silêncio deixa de ser uma pausa temporária e torna-se uma resolução definitiva, quando percebem que você não está proporcionando espaço, mas estabelecendo um limite intransponível. Agora estão submergindo, não em drama ou caos, mas em algo muito mais devastador, a conscientização silenciosa de que perderam alguém extraordinário. Presumiam estar no controle, que você retornaria, que eventualmente cederia ao temor de ser esquecido, mas você não cedeu, recuperou-se, reconstruiu-se, não apenas prosseguiu, evoluiu. Silenciosa e poderosamente, enquanto aguardavam um indício de fragilidade, você transformava-se numa versão de si que jamais imaginaram ter força suficiente para existir. E agora, você não representa alguém que podem alcançar, tornou-se alguém que apenas conseguem recordar. Permita que se afoguem nessa realidade. Permita que permaneçam no silêncio que criaram, porque a verdade é que você não deve nada, nem desfecho, nem segunda oportunidade, nem explicações. Optaram pelo ego, escolheram o desrespeito, preferiram a ilusão de algo melhor à realidade, que era você. Agora que a cortina desceu e o espetáculo terminou, resta-lhes conviver com a escolha. O estoicismo nos ensina: não nos vingamos, apenas superamos o conflito. E você realizou exatamente isso. Reflita assim: abandonaram o navio acreditando que encontrariam um cruzeiro de luxo, mas encontraram apenas uma embarcação precária.
Enquanto lutam para não afundarem em águas rasas, você transformou-se no oceano inteiro. Não precisa expô-los, não precisa comprovar seu valor, tornou-se incontestável mesmo em sua ausência. Subestimaram seu silêncio, interpretando-o como fragilidade. Mas o silêncio, quando nasce do autorrespeito, não representa ausência de emoção, representa presença, de disciplina. É como declarar: não estou irado. Apenas conclui: é a tranquilidade após a tempestade, a quietude depois da batalha. É o que ocorre quando você cessa de esperar que eles se modifiquem e começa a compreender que quem se modificou foi você. Não se preocupe, o arrependimento está cumprindo sua função. Corrói internamente em conversas onde seu nome não é mencionado, mas jamais esquecido. Em momentos íntimos que parecem incompletos, em noites prolongadas em que sua risada ecoa mais intensamente que qualquer voz próxima. É isso que acontece quando alguém substitui a substância pela aparência. Um dia, o silêncio torna-se insuportável, mas não cabe a você rompê-lo. Esta é sua redenção, não porque eles retornaram implorando, mas porque você jamais precisou implorar. Você ergueu-se, libertou-se, avançou. Isto não representa apenas recuperação, representa vitória. Uma vitória silenciosa, sólida, implacável. Então, permita que se afoguem, que o arrependimento os arraste ainda mais profundamente. Porque desta vez, você não saltará para salvá-los. Não oferecerá proteção a quem menosprezou suas ondas. Não explicará seu valor para quem só escuta quando já é tardio. Sua única responsabilidade agora é simples crescer. Desenvolva-se em sua disciplina, em seu foco, em sua serenidade. Porque quando isso acontece, algo extraordinário emerge, você cessa de desejar que retornem e começa a perceber que nunca mereceram o destino que está construindo. Você não representa uma alternativa reserva, não representa uma lição, não representa uma recordação para proporcionar conforto. Você é o momento do qual jamais se recuperarão aquele que acreditaram poder substituir, até que seu silêncio demonstrou o contrário. Portanto, se experimentou essa transformação, se nas profundezas de seu ser sabe que seu silêncio representou seu renascimento, registre agora nos comentários: eu me elevo no silêncio. Permita que isso repercuta, que seja seu grito de batalha, que lembre a todos que estão observando você: não persegue o que partiu, torna-se aquilo que jamais poderão alcançar novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, imagine o impacto de mergulhar nos livros que formaram os maiores pensadores estoicos. Os links estão no comentário fixado. Dá uma olhada e comece sua transformação hoje.